Muitas pessoas nos perguntam por que alguns filhos acabam não cuidando dos seus pais. Há vários motivos para isso. Muitos filhos, por exemplo, chegam para nós e dizem assim: como vou poder cuidar do meu pai ou da minha mãe, de uma pessoa que não me deu atenção, de uma pessoa que foi um verdadeiro algoz na minha vida, que foi um verdadeiro bruxo? Como cuidar de alguém assim? Isso denuncia a importância da qualidade da relação anterior à doença de Alzheimer. E dessa relação pai e filho, dessa relação mãe e filho, que tem muito a ver com o estilo de apego, que tem muito a ver com os primeiros anos da vida de um ser humano, onde ali se aprende de alguma maneira a cuidar, a ser cuidado. E a questão da lealdade na família, da deslealdade, o afeto propriamente dito, ninguém compra afeto, ninguém vende afeto, afeto se conquista. Muitos acabam institucionalizando seus pais, acreditando que essa institucionalização vai fazer com que eles se livrem do problema. Mas isso não é verdade. Você ainda assim precisa ficar acompanhando o seu pai ou sua mãe idoso ou idosa. E o que acontece com a doença de Alzheimer é que muitos filhos, eles acabam não tendo, muitas vezes, condições de cuidar do seu pai idoso, da sua mãe idosa, por questões financeiras, porque não tem o apoio dos outros irmãos, porque não tem apoio da grande família. É muito comum que esses cuidadores se privem socialmente, muitas vezes eles ficam com vergonha de sair com seus pais, suas mães, pelo vexame que essas pessoas, que esses idosos podem dar, porque no estágio mais avançado da doença, por exemplo, no estágio moderado, muitas vezes o idoso ele perde o controle dos esfíncteres e isso faz com que as pessoas se sintam acanhadas. Uma outra questão que eu percebo que afeta, que preocupa muitos cuidadores é a questão também da sexualidade. Há muitos idosos que perdem o pudor, né, ou perdem a noção e acabam muitas vezes até, por exemplo, se masturbando na frente dos familiares porque perde totalmente o discernimento em relação à doença, em relação a esse tema. Então é importante que nessa situação o cuidador busque o apoio de um profissional, busque esclarecer, por exemplo, para as crianças. Tem muitas famílias que as crianças ficam chocadas, ficam evitando o contato com aquele idoso porque presenciaram alguma cena ruim, presenciaram algum comportamento bizarro, que também é muito comum, por exemplo, a presença de alucinação, de delírio, é comum acontecer, especialmente no estágio moderado. E é importante também destacar que a doença de Alzheimer ela não é igual para todos. A doença de Alzheimer ela comete, apesar dela ter seus sintomas, né, que, por exemplo, caracterizados especialmente pela perda da memória, como a gente já assistiu em outro vídeo, mas a doença de Alzheimer também tem muito a ver com a história de vida da pessoa, com traços de personalidade. Ela não acomete as pessoas de uma maneira igual. Então, isso reflete a heterogeneidade também da velhice. Nós não podemos esperar que todos os velhos sejam iguais, todos os idosos sejam iguais e, consequentemente, a doença ela também vai acometer de uma maneira diferente essas pessoas. E aí a gente percebe que alguns estudiosos atentaram para esse fato, desenvolveram, por exemplo, livros infantis, mostrando para as crianças a importância de se compreender melhor que o vovô está com a doença de Alzheimer. A questão da sexualidade também já tem sido abordada em alguns filmes, há muitos filmes educativos. É importante que a gente busque também assistir esses filmes com a intenção de refletir melhor sobre essa doença, entender que também há outros casos, outras pessoas que passam por essa situação, montar uma roda de conversa com os colegas ou pessoas que também passam pela mesma situação para trocar ideias, para fazer, por exemplo, uma arte-terapia, para fazer uma terapia em grupo, buscar esses grupos de apoio, como a gente já falou. É tudo muito importante, esse olhar, esse investimento psíquico que deve ser dado não só para o outro que está sendo cuidado, mas também para si mesmo.
Algo que também merece reflexão é o perdão. Muitas pessoas querem pagar na mesma moeda. Dizem, por exemplo, o meu pai não foi um bom pai, ou ele não foi um bom cônjuge, agora eu vou pagar tudo na mesma moeda. O perdão é fundamental para conviver bem, né? Porque a partir do momento em que você perdoa alguém, você também vai estar se libertando de um sofrimento. E é muitas vezes você o principal beneficiado. Então, o perdão é muito importante nessas relações, porque você está ali com uma pessoa que está morrendo aos poucos, que está fisicamente presente, porém psicologicamente ausente, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de você rever os erros do passado, ou mostrar para aquela pessoa que você poderia ter sido melhor amado, digamos que seja um filho que não foi amado. Então, um momento de repente você mostrar que você poderia ter sido melhor amado, que hoje você está dando ali o seu melhor. Eu acho que nesse processo a gratidão, por menor que seja, ela deve ser sim exercitada. Eu sei que não é fácil lidar com uma pessoa que está com a doença de Alzheimer. Eu sei que há muito altos e baixos nesse processo. Certo dia, um filho me perguntou: é possível ser feliz cuidando de alguém com a doença de Alzheimer? E eu fiz essa pergunta para vários cuidadores e eu constatei que é possível sim. A doença, ela comete a pessoa, ela comete a família, ela prejudica todo o sistema familiar, mas ela também pode trazer bônus, porque a arte de cuidar, ela não é uma arte árdua, propriamente dita. Ela também traz bons desafios. É uma oportunidade da pessoa crescer pessoalmente, espiritualmente. É uma oportunidade da pessoa reavaliar a própria vida, reavaliar o tempo de vida que ainda tem, o tempo de vida que existe naquela relação. Então, tudo depende muito da maneira que a gente olha a doença, da maneira que a gente convive com a pessoa, da maneira que a gente se afasta. Algumas vezes é preciso sim se afastar um pouco para poder melhor lidar com aquela pessoa. É possível nesse processo olhar para si e reconhecer que todo ser humano tem suas virtudes e que essas virtudes elas podem sim serem desenvolvidas em qualquer etapa da vida. Então é muito importante que a gente possa passar esse legado principalmente para as pessoas mais jovens, para as crianças que estão ali aprendendo o que é o cuidar, como se deve cuidar do outro. É muito uma troca de relação. Se você tiver mais alguma dúvida ou algum outro questionamento que queira fazer para nós, por favor, não hesite em escrever para o nosso e-mail, alzheimerpesquisa@gmail.com. Busque sim se empoderar desse conhecimento e a gente, na medida do possível, vai tentar ajudar você.